Maracanã, o Flamengo sentou na vantagem, né, da vantagem mínima, e acabou sendo castigado com um gol no final. Né? E não dá para entender, por exemplo, por que tendo Vinha joga Ayrton Lucas, né, que acaba fazendo o pênalti. Né? É um negócio que não dá para entender. Nada contra o jogador, você tem um jogador melhor que ele. O técnico Felipe Luiz acha que ele foi o melhor jogador do Flamengo no Mundial de Clubes. Enfim, dá para discutir muito isso. Que é a grande diferença para o Jorge Jesus. O Jorge Jesus nunca se preocupava em defender o resultado. O Jorge Jesus jogava sempre buscando mais gol. O Flamengo fez 1-0, repito, depois de um primeiro tempo muito fraco. Vamos falar do pênalti marcado para o Grêmio? Não achei pênalti, como eu sempre falo, não foi intencional, não foi um movimento antinatural. Ou seja, não foi pênalti o lance do Ayrton Lucas. Aí hoje, contra o Flamengo brigando pela liderança do Campeonato Brasileiro, marcam esse pênalti mequetrefe e fajuto pro Grêmio. E o jogador do Flamengo vem no movimento, É discutível, é critério. Só que assim, vai marcar pênalti nesse lance? Marca em todos os jogos. Salve, salve nação, vambora com mais um vídeo aí, né, falando sobre o nosso Flamengo. Nesse vídeo vamos repercutir aí o que a mídia esportiva falou desse tropeço do Flamengo dentro do Maracanã, né, com quase 65 mil pessoas no Maracanã. O Flamengo tropeça diante do Grêmio, né? Era um clima muito otimista, de muito oba-oba por parte dos torcedores, sim, que acabou o Flamengo não ajudando tanto, né? E um pênalti muito questionado, né? Nesse vídeo aqui vamos repercutir a fala de Zinho falando sobre o pênalti, Zé Elias e também sobre José Boto e Samuel Lino reclamando sobre a arbitragem. Na zona mista, após o jogo, né, o José Boto e o Samuel Lino veio a público reclamar sobre a situação da arbitragem, né? Questão de critério, marcando muito falta pro Flamengo. O José Boto detonou a arbitragem durante a zona mista, que a gente pegou esse corte aqui no vídeo aqui, beleza? Então, sem mais enrolação, vambora com mais um vídeo aí. Dê seu like, se inscreve no canal também, né? E deixa o seu comentário aí. Deixa o seu comentário, porque, na minha opinião, né? Eu quero saber a tua opinião. Por que o Felipe Luiz prefere o Ayrton Lucas ao invés do Vinha? Por quê? Deixa a tua opinião aí. Por que o Felipe Luiz prefere essa escolha? Será que o Ayrton Lucas se destaca num treinamento melhor que o Vinha? Não sabemos, mas naquele jogo diante do Bragantino, o Vinha comeu a bola, né? Mas fazer o quê, né? Então, é isso aí, vamos embora. Mais um vídeo. O Flamengo sentou na vantagem, né, da vantagem mínima, e acabou sendo castigado com um gol no final. Né? E não dá para entender, por exemplo, por que tendo Vinha joga Ayrton Lucas, né, que acaba fazendo o pênalti. Né? É um negócio que não dá para entender. Nada contra o jogador, você tem um jogador melhor que ele. O técnico Felipe Luiz acha que ele foi o melhor jogador do Flamengo no Mundial de Clubes. Enfim, dá para discutir muito isso. Mas é isso, estamos aqui então com quase 70 mil pessoas e a volta da torcida jovem, né, que fez uma caminhada impressionante. Um negócio incrível. A mobilização da torcida, como a torcida cresceu no período que foi banida dos estádios. Né? Fica claro que proibir não resolve, né? Você tem que combater o que está errado de outras formas. E a Nômade também, né? E o Joés falando, muito oba-oba, festa e pouco futebol. Pois é, eu fiz um comentário sobre isso lá no Instagram e alguns caras criticaram, não, nada a ver e tal. Cara, eu acho que não cabe. Não cabe esse tipo de coisa, de ficar fazendo festa em jogo que vale 3 pontos, festa do patrocinador, showzinho no intervalo. Não tem que ter nada disso. Faz um outro momento, de outro jeito, sei lá. Então, não aprendem, né? Não aprendem isso. O que muda isso? O que muda, né? Júnior reclamando da atuação. Eu achei que a atuação do Flamengo foi muito aquém. O Flamengo se acomodou no resultado e acabou sendo castigado. O Flamengo se acomodou ali com aquele 1-0. Não buscou um segundo gol com a volúpia que deveria. O Alan o Jonathan Costa fizeram o gol, acharam que já tinham vencido a partida, diz ele aqui. Muita gente reclamando justamente disso, né? Do Flamengo não ter sido um time determinante buscando mais um gol. Né? Claro que não vai fazer 8-0, aquilo foi atípico, eu falei isso várias vezes ao longo da semana. Não é o padrão. Você vai ficar ganhando do Grêmio de 8-0 porque ganhou do Vitória. Aconteceu ali com Vitória, um resultado estrondoso, mas não é toda hora que isso vai acontecer. Então, tem que se buscar o resultado, tem que se levar muito a sério, e não foi muito bem o que aconteceu. Ela é do clube de membros. O RF Melo falando, o Mauro já tinha alertado para o Oba-Oba. Alertei, falei durante a semana, você é chato, reclama de tudo, não sei o quê. Meu irmão, te conhece o Flamengo.
seja trouxa, pô. Aí não foi por isso que não venceu? Não, não é só por isso, mas cria-se um clima que não dá. Você vê agora, estou vendo aqui as imagens da Flamengo TV, a apresentadora está sorrindo, os garotos propagandas da patrocinadora do Flamengo, como Felipe Massa, estão lá, que é São Paulino, está lá com o boné da empresa. Quer dizer, porra, parece que o Flamengo venceu o jogo. A mulher está rindo ali, está toda felizinha e tal, os caras estão rindo. Tá legal, beleza. O Flamengo pode perder a liderança do campeonato e os caras estão rindo. Ah, tá bom. E por aí vai. Samara Moura. E o time teve um intervalo de 6 dias, né, para se preparar para esse jogo. Foi uma atuação muito, muito abaixo. E o Felipe hoje não foi nada feliz também nas suas escolhas, e a postura do time não foi aquela que deveria ter sido nesse contexto desse jogo. Thiago Ribeiro pergunta se eu achei pênalti. Cara, ele recolhe o braço, mas eles marcam esses pênaltis hoje, então é pênalti. Eles marcam. A recomendação é essa. Esticou o braço na área, bateu, pênalti. Se vocês vissem aqui, a alegria na Flamengo TV é um negócio assim impressionante. A repórter está sorrindo, está tão feliz. Parece que o Flamengo ganhou de 8-0 de novo. Reclamando. O Wagner Ponte, o Grêmio ganhou o título de empatar com o Flamengo. Cara, isso é um papo bobo. Empatou com o Flamengo, que está numa fase muito melhor, porque o Grêmio foi importante, jogou dignamente, dificultou o Flamengo, sofreu o primeiro gol do jogo, e depois saiu para o empate e encontrou empate. Parabéns para o Grêmio. Eu queria que fizesse o quê? Perdesse o Flamengo de novo, de goleada? Já perdeu no turno em casa. Elton Fagner, bem que você falou, Mauro, o clima de oba-oba do Flamengo antes dos jogos é fazer festa antes dos jogos pegados, atrapalha muito. O Flamengo é mestre nessas proezas. E o Gleidson Costa acha que não tem cabimento. Tem muita coisa que não tem cabimento. Que alegria. Estou vendo aqui, nossa, quando começa a entrevista do técnico, nossa, que felicidade, que coisa emocionante. Enfim, mas vamos lá então. Também agora... Bem, essa foi a entrevista do Felipe Luiz. Como a gente vinha dizendo, né, é uma obviedade, né? Ele prefere o Ayrton Lucas, é a escolha dele. Até falar, o Vinha jogou aqui, ali, jogou quando não tinha outra opção, como foi agora no jogo com o Vitória, lá, algum problema que teve o Ayrton, e aí acabou jogando o Vinha, mas a preferência dele claramente não é pelo uruguaio, a preferência dele é pelo lateral brasileiro, digamos assim. Enfim. Acho muito questionável também, como vocês pensam, mas, enfim, essa é a escolha do técnico, né? Muito bem. O Flamengo fez um primeiro tempo muito vagabundo, essa que é a verdade, ruim, lento, pouco objetivo, mas voltou para o segundo tempo bem. Voltou para o segundo tempo e conseguiu fazer o gol. E poderia ter feito mais se tivesse jogado para isso. Mas aí aquela velha história que eu me irrito muito, que é a grande diferença do Felipe Luiz para o Jorge Jesus. O Jorge Jesus nunca se preocupava em defender o resultado. O Jorge Jesus jogava sempre buscando mais gol. O Flamengo fez 1-0, repito, depois de um primeiro tempo muito fraco. O Flamengo fez um primeiro tempo muito fraco, lento, sem buscar jogadas de linha de fundo, insistindo em passes longos, que na maioria das vezes não davam certo, chutando pouco a gol. Enfim, todos aqueles defeitos que nós conhecemos. E aí, volta para o segundo tempo bem mesmo. O gol do Arrascaeta é uma pintura. Tabela entre Arrascaeta e Pedro. Arrascaeta para Pedro, Pedro para Arrascaeta, bola no fundo da rede. E eu comecei a dar gargalhadas aqui, me lembrando daqueles todos que diziam que o Pedro e o Arrascaeta não podiam jogar juntos. Pois é. Eles não só podem, como devem. Mas aí, o Flamengo fez 1-0 e resolveu esfriar o jogo. Gente, não tinha motivo nenhum para o Flamengo esfriar aquele jogo. Nenhum. O Grêmio veio para não levar uma goleada. O Grêmio estava até satisfeito com 1-0 contra. Se o Flamengo continuasse pressionando, tudo que o Grêmio ia
Rezara para que ele não fizesse mais de 2. Mas o Flamengo resolveu esfriar o jogo. E aí começou aquela maldição de toca para o lado, toca para trás. Toca para o lado, toca para trás. E aí, quando começa essa nhaca fedorenta, que eu detesto, você dá ao teu adversário a possibilidade de começar a perceber que o bicho não é tão feio assim. E, olha, é possível, por que não buscar a vitória? Buscar o empate, buscar um golzinho. E, olha, o Grêmio não deu um chute a gol do Rossi, dentro da baliza do Rossi. Só o do pênalti. Pênalti estúpido. O Ayrton Lucas, um desastre hoje. Um desastre. Não é possível que o Felipe Luiz não perceba que está mais do que na hora dele começar a botar o Vinha como titular. O Ayrton Lucas acertou uma jogada hoje. Uma. Quer dizer, nem acertou. Poderia ter saído o gol ali, naquele lançamento muito bem feito, acho que pelo... Não me lembro se foi o Ortiz ou foi o Saul, acho que foi o Ortiz. Que ele pega de primeiro e cruza para dentro da área, a bola ia na cabeça do Pedro, mas aí um zagueiro do Grêmio se mete no meio e bota para escanteio. Estou sentindo que a imagem está travando um pouco, né? Que merda. Um dia de hoje trava tudo, né? Realmente, deixa eu ver como é que está isso aqui, só para... Sim. Aí, o Flamengo resolve tirar o pé. E para piorar, o Flamengo, o Felipe Luiz mexe mal, cara. O Felipe Luiz mexe mal. A primeira mexida era óbvia, né? Tinha que tirar o pior jogador em campo, que é o nosso Plata, né? Não adianta, cara. O Plata, ele vai fazer um jogo bom, outro acolá, e aí vai ter um bando de gente que vai dizer, tá vendo, o Plata, você não gosta do Plata. Eu não gosto do Plata. O Plata é um jogador caótico. A única jogada razoável que ele fez hoje, a única, foi justamente a última que ele fez em campo. Quando ele arrancou, se meteu no meio de 3 zagueiros do Grêmio lá e levou uma butinada. Aliás, como dá butinada esse time do Grêmio, como é escroto, desleal, o tal do Kahneman. Se esse juiz, Zanovelli, não fosse um bundão, o Kahneman teria sido expulso hoje. A entrada com os 2 pés que ele dá, nos calcanhares não, nas canelas do De La Cruz, era para expulsão. Aí teve gente na narração, já soube, que disse assim, não, se ele tivesse pegado mesmo, não tinha nem andado. Porra, não interessa se pegou ou não, cara. Interessa a intenção do Kahneman. O Kahneman foi criminoso naquela entrada com os 2 pés em cima das canelas do De La Cruz. Criminoso. Aquilo lá era para cartão vermelho direto. O juiz não deu nem falta. Muito menos amarelo. Aí, no final, deu um pênalti para o Grêmio. Bateu no braço do Ayrton Lucas? Bateu, de fato, bateu. Mas será que em outras condições ele daria também? Enfim, deu direto, não esperou nem o VAR. Botou na cal direto. Mas o Flamengo permitiu que isso acontecesse. Se o Flamengo segue jogando como voltou jogando no segundo tempo, o Flamengo fatalmente faria 2, talvez até 3. Mas não precisava nem fazer o terceiro, bastava o segundo. O segundo liquidava a parada e garantia os 3 pontos. Mas o Flamengo perdeu a fome de buscar o gol depois do golaço do Arrascaeta com o Pedro. Tabela do Arrascaeta com o Pedro. E pior, aí o Felipe faz umas substituições que eu quero ver se vão perguntar para ele na entrevista, né? Por que o Bruno Henrique no lugar do Pedro? Me explica. Não é para marcar zagueiro lá na saída de bola. O Pedro estava bem no jogo. O Pedro teve 2 grandes chances de gol. Numa, o Volpe fez um milagre, e na outra, ele venceu o Volpe e o cara tirou de dentro da área. Mas é porque o Bruno Henrique tem que jogar.
Por que o Bruno Henrique tem que jogar? Vamos falar do pênalti marcado pro Grêmio? Não achei pênalti, como eu sempre falo, não foi intencional, não foi um movimento antinatural. Ou seja, não foi pênalti o lance do Ayrton Lucas. E aí eu vou recuperar aqui para falar do lixo que é a arbitragem da CBF. Porque não tem critério nenhum. Fluminense e Bahia, Bahia e Fluminense. Foi marcado um pênalti pro Fluminense, que voltaram atrás, a arbitragem voltou atrás depois que o VAR chamou, num lance muito semelhante ao de hoje. Aí teve Botafogo e Vasco, Vasco e Botafogo. A bola bateu na mão do Marlon Freitas do Botafogo de uma forma muito pior do que aconteceu hoje. Também não achei pênalti, porque não foi intencional, não foi antinatural, a arbitragem não marcou. Aí hoje, contra o Flamengo brigando pela liderança do Campeonato Brasileiro, marcam esse pênalti mequetrefe e fajuto pro Grêmio. A arbitragem brasileira é um lixo e o Flamengo foi prejudicado de forma assintosa por um árbitro horroroso, que eu nunca gostei desse árbitro, e um VAR que não chamou. Por que o VAR não chamou se não foi antinatural? Por que o VAR não chamou se não foi proposital? Aí cabe ao torcedor questionar e desconfiar do que ele quiser. Que não passou do meio campo, se ele tiver uma chance ele vai empatar. E foi o que aconteceu com o Grêmio hoje. Teve uma chance, foi lá e conseguiu fazer o gol. Agora, vamos discutir de novo. Acho que não é necessário. Foi pênalti, não foi pênalti. Acho que é o seguinte, os jogadores de futebol hoje, quando entrarem na área, tem que cortar o braço. Corta o braço, ou senão amarra, porque assim, o Ayrton Lucas estava fazendo um movimento de corrida. Não tem como você diminuir, entendeu? Pode ver que ele nem vê a bola, né? Porque ele está olhando justamente o movimento da corrida, ó. Ele está correndo. Ó. E é natural, porque se você corre, né? Você é triatleta, todos nós aqui corremos e tal. A perna direita na frente, o braço esquerdo. Ele tá correndo, né? O braço esquerdo faz o movimento para você. É biomecânica, né? Sim, e não tem como. Como é que você vai cortar? Ó? E não é nem aquele cruzamento que o cara chega, que o zagueiro chega já com a mão para trás para justamente. Então, porque o defensor muitas vezes já vai com a mão para trás. Sim. Ele deveria ter ido, Zé. Não, mas ali não dava, porque eles estão correndo, estão apostando corrida, entendeu? Sim. Não é aquele cruzamento que o cara chega já com a mão. Com a bola dominada, controlada, que aí o cara vai cruzar e aí o zagueiro sim tem que sair com os braços para trás para justamente evitar. Não foi, ó. Ele tá fazendo um movimento natural, apostando corrida, e aí o Pavão erra o chute, né? Vamos falar, ele erra, né? Ele foi cruzar, né? Ele erra, porque se ele cruza correto, ele bate estilo banana e põe a bola no meio da área ali pro jogador do Grêmio fazer o gol. Sei. Era só ele bater assim. Como ele bateu de tornozelo, de osso do pé aqui, ele erra e a bola vai na mão do Ayrton Lucas. Entendeu? Mas eu acho que para mim eu não marcaria. A gente vai ouvir o Felipe Luiz, mas o Boto, dirigente do Flamengo, ele tá bravo com a arbitragem lá na zona mista. Então vamos para lá agora e depois, mais para frente, a gente ouve também o Felipe Luiz e, claro, o Mano Menezes, os outros personagens da partida. Mas o assunto de arbitragem tá quente por lá. Vamos ver. Estou preocupado com a arbitragem. Estou muito preocupado. Não é o penalti, que até parece que é penalti, matematicamente é impossível uma equipa que tem 67% de posse de bola, que faz 26 finalizações contra 6, tem 13 escanteios contra 0, e o árbitro consegue marcar mais faltas para o Flamengo do que para o Grêmio. E isto é um padrão que já se tem verificado em algumas partidas, e isto é impossível que os nossos jogadores, cada vez que tocam nos jogadores do adversário, é falta, e os adversários tocam, e de que maneira, em nós, e os árbitros não veem faltas. E é isso que me preocupa e é isso que eu peço alguma atenção, que o campeonato seja decidido mesmo dentro do campo. Está bem? Hoje eu achei que o critério dele foi diferente em momentos do jogo. Apitar pelo seguro, vou dar essa falta porque para não prejudicar, sabe? Mas não é, você tem que deixar o jogo rolar. E futebol é assim, é contato, chegar forte, a gente não pode tirar o pé. Mas fazer o quê? Cada um tem o seu critério e sua forma de apitar. Entendo que errar é humano e tudo mais, só que no decorrer de 90 minutos você
apitar uma faltinha aqui, picar ali, parar aqui, é complicado, né? O time vai esfriando o jogo pro outro time e não é isso que a gente não gosta, né? Não é, o futebol tem que jogar, correr, deixar o jogo rolar e é isso. A principal reclamação do Flamengo, viu, Zinho, não é nem em relação ao lance do pênalti, tá, do Ayrton Lucas, mas em relação a quando o Flamengo vai lá, faz a pressão na saída de jogo do adversário, o árbitro a todo momento parava a partida. O Flamengo tem razão em reclamar? Olha, assim, no jogo todo teve dois lances que me chamaram a atenção, né, nessa coisa do critério do árbitro. Ele não dá um cartão pro Varela, que vai para a disputa com o Kahneman, e o Kahneman é mais rápido e ele, com o pé alto, atinge, né, a barriga, costela do Kahneman. Eu acho que aquele lance era para cartão amarelo, para o Varela. Né? A intensidade que ele entrou no lance, ele não tinha essa intenção, mas pegou no adversário e foi um lance mais violento e merecia. E aí depois ele dá um cartão pro Léo Ortiz, que tira o Léo Ortiz da próxima partida do Flamengo contra o Juventude, que o Léo Ortiz toca na bola. Isso. Foi só bola. É verdade. Nem falta pra mim foi. Não foi nem falta. Então assim, não, o Caso Diniz estava caindo antes de tocar. Eu acho que ele erra pros dois lados, porque... E o Kahneman ainda deu Ave Maria, o Kahneman, pelo amor de Deus. Que ele deu, que só pegou o pé do De La Cruz também, não deu nada. Benzinho. Não achei, assim, essa reclamação do Boto, né? Eu não achei absurdo, que o árbitro inverteu, que o árbitro carregou o Flamengo, só parava a jogada do Flamengo. Não me chamou a atenção isso. Me chamou a atenção esses dois lances, que um era a favor pro Flamengo e o outro contra. O cartão eu daria pro Varela, não pro Léo Ortiz. E acabou prejudicando o Léo Ortiz ficar fora do próximo jogo. Agora, o lance do pênalti, eu não estou aqui carregando o árbitro ou o VAR. Eu tô reclamando de um critério estabelecido que não existe no Campeonato Brasileiro. A gente discutiu a Copa do Brasil, o pênalti que o Vasco pedia, que a bola pega no braço do Marlon Freitas. Eu e o Zé Elias achamos que foi pênalti no programa. O Pascoal, como sempre, discorda de mim, falou que não foi pênalti. Mas é nítido o braço do Marlon Freitas aberto. Concordo com vocês. Até diferente do lance de hoje. E o Jailson também. Eu acho até diferente do lance de hoje. Era o chute pro gol, porque quando o cara chuta para o gol, se vai entrar ou não é uma outra coisa, mas a bola ia pro gol. Sim. E o cara com um movimento que não é o natural, um braço muito levantado, para mim é pênalti. Um lance como esse hoje é um cruzamento que você não sabe nem o que vai acontecer, que é o último recurso do cara, porque ele chega apertado, bate mal na bola, como o Zé Elias falou, e eu não sei se o cara não chuta assim. Vamos ver o que acontece. De repente pega no braço. Sim. E o jogador do Flamengo vem no movimento. É discutível, é critério. Só que assim, vai marcar pênalti nesse lance? Marca em todos os jogos. Eu até fiquei na dúvida se a bola, no momento ali da corrida, não pega primeiro até na perna do Ayrton Lucas e depois pega no braço. Eu achei que bateu no braço esquerdo do Ayrton Lucas. No braço, pegou. Na hora do movimento de corrida. Acho que não tá nem em discussão, né? Na hora do movimento de corrida, a bola acabou ali batendo no braço do Ayrton Lucas. Eu entendo, obviamente, a questão... Eu já falei algumas vezes isso em relação à regra de mão. Eu já não sei, porque tem, como o Zinho estava falando, e o Zé Elias também, né? Tem hora que eles marcam pênalti, tem hora que não. Nessa daí eu também achei que estava muito próximo o pavão do Ayrton Lucas, mas a regra, a vida que segue. O problema para mim dessa jogada em si não é nem o final dela, que acaba terminando no pênalti. Para mim é o início, porque o Ayrton Lucas viu que o pavão estava indo nas costas dele antes. E o Ayrton Lucas não deu o passo para trás para tentar tirar, né? Para tentar fechar o espaço a diagonal do pavão. E aí ele viu, porque é um pouco antes, né? Não vai ter nesse recorte. Ele olha e aí bola nas costas do Ayrton Lucas e o pavão consegue chegar na frente dele e faz o cruzamento. Só aí que é uma reclamação recorrente da torcida do Flamengo em relação ao Ayrton Lucas. A questão de bola na área nas costas dele e a questão agora de inversão de jogo também nas costas dele. Então, para mim, esse é o ponto principal. E aí também volta a discussão em cima do Felipe Luiz em relação ao reserva imediato do Alexandre. Ou Vinha ou Ayrton Lucas. Porque ainda tem o Vinha. Porque teve aquela partida contra quem que foi? Foi contra o Red Bull, que o Vinha entrou e jogou bem? O Vinha deitou, foi contra o Red Bull, exatamente.
E aí até chamou a atenção que ele estava um tempo fora e de repente voltou e voltou bem. Exatamente. Aí tem justamente essa questão que é levantada. O Vinha foi muito bem naquele jogo. Acredito que já esteja com ritmo também. O próprio jogo contra o Vitória, o Vinha entrou no lugar do Alexandre. O Alexandre saiu. Verdade. Foi o Vinha quem entrou. Sentiu logo no início, não foi o Vinha? Com 24 minutos. E aí hoje é o Ayrton Lucas que joga a partida e acaba tendo esse erro. Para mim o erro foi a bola. Tudo bem, o pênalti ali foi questão do árbitro, mas o erro para mim é a bola nas costas dele mesmo. O Flamengo vai então a 47 pontos, tá? Segue, claro, na liderança da competição. O Felipe Luiz está falando, vamos acompanhar? Claro. Vamos, acho que é importante. Íntegra. É sempre bom, né? Vamos ouvir o Felipe Luiz, depois, claro. É isso aí, nação. Mais um vídeo aí para o canal, né? O Flamengo empatou com o Grêmio aí em 1-1 aí, né? É uma atuação, sim, no primeiro tempo não muito boa do Flamengo. Obviamente, a gente tem que levar em consideração a ótima marcação do Grêmio. O Grêmio conseguiu fazer em bloquear alguns pontos positivos do Flamengo ali, como é o meio de campo. Como o Arrascaeta ficou muito isolado ali no centro de campo, o Flamengo tentando as jogadas tudo pelo meio, na maioria das vezes pelo meio, e estava muito congestionado, né? O Grêmio colocou, acho que, uma trinca de volante ali no meio de campo, que a gente conseguiu ver ele pela câmera da Globo ali, que o Flamengo tentava e não conseguia sair nada. Geralmente levava perigo pelas pontas, só que o Flamengo não insistia tanto pelas pontas, né? Saul, uma atuação razoável ali. De La Cruz, pra mim uma boa atuação, obviamente vai ficar mascarada a atuação dele por causa do resultado, mas pra mim ele fez uma boa atuação, conseguiu substituir o Jorginho ali à altura. Acho que ele fez o papel que o Jorginho faz dentro do Flamengo, mas não com a qualidade técnica do Jorginho. Sabemos que o Jorginho é mais jogador do que o De La Cruz. O Flamengo, sim, teve uma jogada praticamente ali perigosa até o minuto 40, né? Foi aquele lançamento do Saul pro Ayrton Lucas, que ele pega de primeiro e o zagueiro do Grêmio quase faz gol contra, né? No minuto 40 em diante, o Flamengo teve duas chances de abrir o placar com o Pedro, né? A primeira, o Volpi fez um milagre. Acho que esquece sinceramente, é muito castigo, né? O goleiro do Grêmio faz milagre naquela finalização cara a cara com ele. Depois teve outro lance do Pedro, que o Pedro se antecipa ao Volpi, dá um toque por cima, a bola entra, o defensor do Grêmio consegue tirar o lance de perigo ali, a bola quase em cima da linha. Inicia o segundo tempo, né? O Flamengo consegue sim ter um volume maior, consegue jogar melhor que o Grêmio, se impôs o jogo todo praticamente no segundo tempo, abre o placar com o Arrascaeta, né? Após um contra-ataque falho do Grêmio. O Flamengo recupera a bola e no contra-ataque do Flamengo, novamente com a defesa do Grêmio aberta, o Arrascaeta tabela com o Pedro e consegue sim, com aquele toque magistral, fazer o 1-0 que dava dando a vitória ao Flamengo. O Flamengo disparando na liderança, né? Depois daquilo, o Flamengo teve mais duas chances ainda, né? A cobrança de falta do De La Cruz, né? Que passa muito perto, o Volpi só fica olhando. E a segunda jogada, né? Que originou através de um escanteio, né? O Ayrton Lucas recebe o passe, acho que foi do Samuel Lino, do Arrascaeta, na cobrança de escanteio. Cruza Léo Pereira, que tem uma bastante impulsão, pra mim. Cabeceia e o Volpi faz outro milagre, né? E o Flamengo tentando. Pouca finalização de fora da área, volume de jogo, linha altas. Os zagueiros construtores, né? Já no campo de ataque do Flamengo. E o Grêmio sempre buscando esse contra-ataque. Conseguiu achar ali nas costas do Ayrton Lucas, que Pavão tentou cruzar e a bola bate na mão do Ayrton Lucas. Sabemos que esse pênalti aqui no futebol brasileiro é marcado, mas pelo jeito que foi, o Ayrton Lucas estava na passada e a bola bate na mão dele, né? E o Pavão, como o Zé Elis chegou a tocar, mencionou, né? Ele errou até o chute. E a gente prestando atenção melhor na imagem, ele acabou errando o chute, acabou pegando, e um pênalti discutível, mas sabemos que no futebol brasileiro é marcado, né? E o castigo é tão grande que o Flamengo poderia ter aberto o placar, tranquilamente, ter feito pelo menos 2 ou 3 gols se não fosse o Volpi. E já no final do jogo, praticamente, o que acontece? O cara vai lá e consegue, na cobrança de pênalti, fazer 1-1 e se consagrar o cara do jogo.
É incrível, é incrível. Depois disso, o Flamengo tentou, mas não conseguiu achar mais nada dentro de campo. Já foi numa abafa, Léo Pereira errando passe que não erra, né? A perna cansada, o cérebro já não pensa mais. E dali não saiu mais nada. O empate frustrante, sim. E o Flamengo sentou em cima do resultado. Mas fazer o que, né? Agora é descansar, data FIFA e esperar os próximos jogos aí para torcer para um tropeço do Palmeiras. E o Cruzeiro ganhou, acho. E o Palmeiras está jogando ainda na casa do Corinthians no derby, né? Torcer para um empate ou uma vitória do Corinthians, que ajuda muito ao Flamengo, né? Deixa tua opinião aí nos comentários. Tamo junto e é nóis aí.